Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma aula, mais um subsídio teológico, e hoje não será diferente. Nós estamos comentando as lições bíblicas EBD, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, caro ouvinte, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós preparamos um subsídio, uma pré-aula para que a sua turma, a sua classe, ela possa ser abençoada pela palavra da verdade. Hoje nós estamos na lição de número 13, chegamos ao fim de mais uma revista, mais uma lição, e temos um tema importantíssimo para tratar aqui hoje: preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática: na vinda de Jesus, nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. A leitura bíblica em classe está em duas cartas do Novo Testamento, uma em Tito e a outra em 1 Pedro. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E essa citação aqui de Pedro se encontra lá no livro da lei, né? No terceiro livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 11, versículo de números 44 e 45. Irmãos e minhas irmãs, no tema dessa lição, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, nós iremos focar em dois pontos extremamente importantes, extremamente relevantes para os nossos dias e muito pouco ensinado, muito pouco divulgado, principalmente no meio cristão. Quais são esses dois temas relevantes, Rafael? Santificação é a volta de Cristo. São dois temas muito negligenciados. O primeiro, alguns pensam, e não estamos falando de ímpios, estamos falando de pessoas salvas, pessoas que estão professando a fé cristã, dentro do templo, dentro do grupo religioso, eles estão pensando ou sendo engodados por este mundo com a ideia de que é impossível viver sem pecar. É impossível conseguir cumprir o que a Bíblia descreve: sede santos, porque eu sou santo. É muito difícil, quase impossível. Pouquíssimas pessoas conseguem. Somente homens e mulheres selecionados de tempos em tempos durante toda a história da igreja que conseguiram tal façanha. Irmãos, lê do engano. Isso é apenas uma astúcia do inimigo, uma falácia do mundo, desse sistema, para que nós nos corrompamos continuamente, como diz lá em Apocalipse 22, né? O injusto continue praticando a injustiça, o impuro continue sendo impuro, mas a Bíblia descreve lá em Apocalipse 22, o santo continue buscando a santificação. Ou seja, é uma falácia essa de que não é possível ser santo em um mundo corrompido, não é possível ser santo no século presente. Segundo tema, muito pouco abordado ou muito pouco divulgado, digamos assim, explanado, melhor dizendo, né, feito uma exegese em cima, é a volta de Cristo, a esperança, a expectativa do dia em que o Senhor retornará para buscar os seus fiéis, os seus eleitos, os seus escolhidos, que estão aguardando pacientemente e ansiosamente a volta dele, do nosso rei, do nosso noivo. Por que eu digo isso? Nós temos muitos louvores hoje, principalmente louvores que muitos ímpios até gostam de ouvir, e isso de certa forma é bom, né? Ver o ímpio ouvindo a palavra do Senhor é muito bom, mas o que eu quero dizer é que canta-se muito sobre isso, mas pratica pouco sobre isso. Porque o grande problema hoje, pelo menos o que eu vejo, falando do Rafael em si, é que, citando o reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma expressão que ele diz: hoje nós estamos analfabíblicos. O que é isso? Canta-se muito, fala-se muito sobre coisas bíblicas, mas não fala-se das verdades bíblicas, não se compreende a estrutura das doutrinas bíblicas, a base do Evangelho.
Isso é raro. São pouquíssimas pessoas que conseguem, de fato, dominar, manter uma conversa, um assunto bíblico, digamos assim. Então canta-se muito, é muito bonito, né? Nós cantamos sobre a volta de Jesus, mas se esse louvor, esse entoar de palavras não descer ao nosso coração e não fizer com que o nosso corpo anseie, aguarde, espere ansiosamente, de nada tem sentido. É a mesma coisa, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, né? De bater um sino, ressoar o sino. Sem amor não é apenas um badalar, é apenas barulho, zoeira. Mas isso é o que nós iremos tratar hoje. Irmãos, antes que eu me esqueça, talvez eu deixar para falar no final, eu acabe esquecendo, essa lição para os irmãos e para as irmãs que conseguiram estudá-la, conseguiram captar a mensagem que aqui foi ensinada, perceberam o quão relevante foi essa lição para os nossos dias. Um mundo pós-Covid, pós-pandemia, um mundo onde o mal do século é a ansiedade, as tristezas, as lamúrias, as depressões, né? Número grande de pessoas, eu não posso usar essa palavra aqui, mas seus irmãos me entendem, né? Tirando, né, o próprio fôlego. E nós vemos que esse tema ele é muito importante. Por quê? Negligencia-se muito sobre as doenças da alma, as doenças do espírito, as dificuldades que hoje nós temos da empatia, porque é muito fácil, só essa breve introdução para os irmãos entenderem, é muito fácil quando nós vemos uma pessoa machucada, ralada ou enferma fisicamente, você tem uma empatia maior, você se condói melhor. Porém, quando alguém vira e fala assim, eu estou abatido na minha alma, eu estou entristecido na minha mente, os meus pensamentos não estão organizados, os meus hormônios estão bagunçados e por isso a minha alegria se esvai com facilidade, eu fico mais triste, mais depressivo, as minhas preocupações elas estão à flor da pele. Muitas das vezes nós taxamos isso como um vitimismo, como bobeira, né? Nós colocamos isso como algo secundário, nós não damos importância e infelizmente, por causa dessa falta de empatia, falta de conhecimento sobre essas coisas que a lição tratou, o campo de batalha do cristão é a mente, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Quando nós menosprezamos isso, as nossas lamúrias, quem de fato nós somos, e nós não conhecemos a nós mesmos, muito facilmente nós seremos engodados pelo mal, tragados pelo mal, sendo levados por qualquer ensino, sendo levados por qualquer tipo de terapia, digamos assim. E nós não podemos nos esquecer que Jesus, ele nos comprou por completo, que é o tema dessa lição: corpo, alma e espírito. O corpo nós vemos, e por isso nós condoemos com mais facilidade quando nós vemos uma pessoa abatida, machucada, ferida. Mas quando nós não conseguimos compreender a alma da pessoa, o espírito da pessoa, mas ele está ferido, abatido, entristecido, cabisbaixo, fraco, doente, quase dormindo, aí sim, nós precisamos nos atentar com muito mais relevância. Não que o corpo não seja importante, mas quando tratamos sobre as doenças psicossomáticas, as doenças da alma, precisamos dar sim uma atenção maior. Por isso, muitas igrejas têm, hoje, muitos pastores têm sido instigados a procurar o que é chamado dentro da teologia de psicologia pastoral, para que as ovelhas possam ser melhor compreendidas. E não apenas taxadas como isso é falta de oração, isso é pecado escondido, não confessado, isso aí é possessão demoníaca, isso é inveja, isso é alguém que pisou aqui na sua casa e invejou suas coisas. E sabe, irmãos, já ouvimos muito isso. Então, essa lição ela veio para quem conseguiu captar a mensagem. Eu tenho certeza que a sua classe foi abençoada, que a sua classe recebeu um alimento que poderá ajudar não só a ela mesma, mas a outras pessoas, porque eu tenho certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, que você preparou os seus alunos, os seus discípulos, né, digamos assim, para ajudar o próximo também nessas áreas espirituais e mentais. Amém? Então, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus, não só na esfera presente, na esfera material, física, palpável, que o nosso corpo consegue, mas Deus ele também tem desejos para a nossa alma, para o nosso espírito. Por isso, a vontade de Deus ela é que nós, por completo, estejamos integralmente, completamente santificados. Nós vamos falar sobre isso porque está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Já pode até deixar aí anotado, mas nós vamos voltar nesse versículo. Então, meus irmãos, o ponto de número 1, preservando a esperança escatológica. Aqui, obviamente, nós falaremos sobre essa expectativa da volta de Jesus, que é muito pouco falada e muito pouco aguardada. Hoje, tem-se a ideia de que a volta de Jesus, céu, novos céus, nova terra, o milênio, são coisas como se fosse um mundo fantasioso, como se fosse uma utopia, coisas de outro mundo. De fato, é de outro mundo, mas para nós também. Então, assim, quando se fala sobre isso, a mente das pessoas, imagina aqueles desenhos da Disney, sabe? Do céu ali, tudo em paz, tudo tranquilo, um monte de anjinho bonitinho voando, né? E é como se fosse um mundo fantasioso, mas não, isso é real, isso é palpável, isso é a base da nossa fé. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12 para frente, do capítulo 15, versículo 12 adiante, ele vai falar, ó, a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo, porque senão é vã a nossa fé. Se não for a ressurreição de Cristo, que ele ressuscitou e voltará, por que eu vou pregar?
qual é a intenção, a vontade, o desejo do meu coração de pregar aquele que não ressuscitou ou que não voltará mais? Não faz sentido, mas nós temos a Cristo ressurreto no céu, à destra do Pai, aguardando o momento para buscar a sua noiva, a sua igreja, os seus eleitos e escolhidos que estão aguardando ansiosamente, santificados, purificados, e aí sim, nós estaremos com ele no céu. Primeiro tópico aí do ponto 1, preservando a esperança escatológica, o alvo celestial. O objetivo do cristão é o céu. Se hoje, queridos irmãos e irmãs, vocês não almejam o céu, alguma coisa está errada, como diz a frase, né? Algo de errado não está certo. Por quê? Porque o alvo principal de nós sermos salvos, regenerados, transformados, santificados, se não for para encontrar o Senhor, se não for para habitar com Ele nos céus, para todo sempre, qual é o sentido dessa nossa vida? Nós estaremos apenas presos a esse presente século, a essa vida terrena, a esse planeta, e depois disso tudo acaba-se. Mas pelo que nós vemos, lemos e ouvimos sobre as Escrituras, o anseio integral de todo aquele que professa Jesus Cristo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador é a esperança do seu retorno, da sua volta. É o alvo final, que é o céu. Então, a vida de santificação, ela é uma esperança escatológica. Por quê? Se eu me santifico, qual é o propósito da santificação? Lavar-se continuamente para que nós possamos encontrar com as nossas vestes brancas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, para encontrar com o noivo. Senão, que propósito tem eu viver em um mundo corrompido, uma vida totalmente diferente? Se não fosse para cumprir o chamado de Deus, a vontade de Deus e a ordem de Deus, por que Noé foi o único que achou graça diante do Senhor? Uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade que vivia para o seu bel prazer, para as suas próprias vontades. Mas Deus achou graça em um homem, Noé. E Noé e sua família foram salvos. E eles tiveram a oportunidade de, com as suas vestes lavadas, mesmo vivendo em um mundo pecaminoso, corrompido, a um sistema contrário à vontade de Deus, nós vemos que eles foram salvos. Então o alvo do cristão tem que ser o céu. E a santificação é o processo pelo qual nós encontraremos com o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o que diz o texto? O escritor aos Hebreus, não é o foco, mas ele diz, segui. É uma ordenança, a paz com todos. Ele liga paz e santificação no mesmo versículo, ou seja, é intrínseco. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando nós estudamos, tem um termo na hamartiologia, né? Quando você estuda teologia sistemática, tem uma doutrina chamada hamartiologia, que é o estudo da doutrina do pecado, hamartia, que significa pecado. Então, doutrina do pecado. O que nós aprendemos ali, irmão Rafael? Na doutrina do pecado, nós vamos aprender o quão corrompido nós somos, o mal que o próprio pecado causa em nós, e o que ele nos distancia de Deus, o quanto isso fere o coração de Deus, o quão isso é maléfico para a nossa vida. Mas o objetivo, a palavra hamartia, ela tem um foco, ela tem um significado, ela tem um sentido. E qual que é o sentido bíblico disso? Errar o alvo. Porque dentro do conceito, da visão bíblica, desse conceito do pecado, é como um atirador de flechas tentando acertar o alvo e ele erra. O alvo é Cristo. E aquele que vive em pecado, ele vive errando o seu caminho, não em direção ao Senhor, mas em direção à perdição. Já a regeneração, o processo de ser lavado, remido e santificado pelo Senhor, é o processo do Evangelho, né, de acertar as boas novas, acertar o caminho. E por isso, nós precisamos ficar atentos. Então, irmãos, a nova vida que nós temos em Cristo é uma correção do alvo. É nós sendo redirecionados, né? É a famosa conversão ao alvo correto, que é Jesus. Oposição, tópico 2, oposição à visão celestiais. Irmãos e irmãs, nós temos, nos textos bíblicos, nós temos visto como que as experiências, né? Como diz Paulo, ele diz que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas servem para nós como exemplos. Se não me engano, isso está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos fazer a leitura desse texto, e aí eu vou entrar no que eu quero explicar sobre a questão do oposição à visão celestial. Romanos, se não me falha a memória, é isso mesmo. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Isso aí. Porquanto, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Vamos fazer a leitura também de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que também reforça essa ideia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, vai dizer assim: tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está tratando exatamente sobre os exemplos do Antigo Testamento. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto bíblico, por exemplo, de Mateus 4, a tentação de Jesus, nós vamos ver que o inimigo ele tentou tirar Jesus do seu propósito, tentando oferecer a ele as coisas deste mundo, os reinos deste mundo, as riquezas deste mundo. E o que isso tem para nós hoje? O que nos ensina? O inimigo tem usado a mesma astúcia, a mesma artimanha. Hoje, nós vemos que as pessoas, mesmo pessoas que professam a Jesus Cristo, elas estão de alguma forma se apegando de tal maneira a esse mundo, se apegando de tal forma,
que é como se, tipo, eu não quero mais o céu, eu quero viver eternamente aqui. Eles estão dormindo e acordando, ansiando por essa esfera terrestre, por esse plano terrestre. O seu coração já não anseia mais pelas coisas espirituais, e sim pelo dia de amanhã que ele vai conseguir uma nova conquista. O que eu quero dizer com isso? São ideias, filosofias, são pregações, lendas, são ideologias que se opõem ao céu, que se opõe à visão que nós precisamos ter, colocando os nossos olhos no alvo, no objetivo. E o próprio Jesus, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Por esse motivo, todo aquele verdadeiro cristão que professa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu mestre e Senhor, ele tem o céu como seu alvo. O meu reino não é deste mundo, Jesus dizendo em João, capítulo 18, versículo 36. E aí, olha o versículo que eu citei, no primeiro ponto aqui. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. É isso que nós precisamos entender, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós não podemos abraçar teologias, filosofias, ideologias, falácias que são opostas à visão celestial. Pelo contrário, nós precisamos nos apegar firmemente às Sagradas Escrituras, à mensagem do Evangelho e aguardar ansiosamente, porque o noivo está à porta, o noivo está para retornar, para buscar a sua noiva. O ponto 3, inimigos da cruz de Cristo. E aí, automaticamente, já é um complemento do tópico 2, oposição à visão celestial. Por quê? Paulo, por exemplo, ele vai fazer um combate bem veemente, bem firme contra muitos dos religiosos do seu tempo. Por quê? Filipenses, Colossenses são cartas que Paulo vai tratar sobre isso. Você quer ver um exemplo? Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Vamos fazer a leitura, que é pensar nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Para os irmãos entenderem como que essas cartas em específico, elas têm como objetivo combater essa teologia terrena, falível, apegando-se apenas a essa esfera material. Colossenses capítulo 3, do verso 1 a 3, Paulo vai tratar aqui sobre vivendo plenamente em Cristo, a nossa verdadeira vida. Ele vai dizer assim, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora volta um livro, uma carta. Nós estamos em Colossenses, vai lá na carta de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Olha só, o que Paulo também está tratando aqui na sua carta aos Filipenses. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, aguardamos ansiosamente com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 21, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. E aqui a palavra cidadania já está sendo claro para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não somos cidadãos terrenos, nós somos cidadãos celestiais. Ou seja, como disse muito bem Pedro na sua primeira carta, nós somos peregrinos e estrangeiros nesse planeta, nessa terra. Precisamos gravar isso em nosso coração. Inclusive, a carta de 1 Tessalonicenses também, Paulo vai tratar sobre a volta de Jesus. E nós vamos daqui a pouquinho ler o versículo que eu falei lá no início. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, queridos irmãos e irmãs, um resumo aqui desse primeiro ponto, preservando a esperança escatológica. O alvo celestial, nosso alvo é Jesus. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos errar o alvo, que é o objetivo do pecado, é fazer com que nós erremos o caminho, erremos o alvo que é Jesus. Nós temos que ir contra todas as oposições à visão celestial, a ideia, a pregação, a mensagem de que nós somos do céu, cidadãos do céu, que nós somos habitantes aqui nessa terra temporariamente. E também nós precisamos ser contra os inimigos da cruz, ou ser contra no sentido de não serem engodados, tentados, atraídos pela mensagem que eles pregam, porque eles pregam umas mensagens bonitas, sabe? Umas teologias públicas, teologias sociais de inclusão, nós temos que incluir todos, e a famosa teologia da salvação final, a aniquilação total. Jesus ele vai dar um jeito de salvar todos, que é a teologia da salvação completa, a salvação plena. Todo mundo vai ser salvo, inclusive até o inimigo das nossas almas, o grande inimigo, a grande serpente, ela vai ser salva segundo essa teologia. Mas nós precisamos nos apegar às Escrituras, olhando para o alvo. Ponto 2. Perigos de teologias modernas. Já é um resumo que eu dei aqui no primeiro ponto. Um cristianismo secularizado. Irmãos, nós precisamos entender que muitos cristãos verdadeiros, genuínos, do primeiro, segundo, terceiro século, ao decorrer da história, digamos assim, obviamente a partir do século I, o século onde nós temos aí o nosso Senhor Jesus instaurando a sua igreja em si, o seu evangelho, o seu reino. Nós vamos aprender durante a história da igreja, que é chamada de eclesiologia dentro da teologia sistemática, nós vamos aprender que durante a história, muitos genuínos cristãos, eles viviam em uma sociedade cristianizada, porém pecaminosa. O que eu quero dizer com isso? O Império Romano, ele foi cristianizado, porque se os irmãos entendem e lembram bem,
Jesus ele estava dentro desse cenário, né? Jerusalém, a Judéia, Samaria, as regiões ali dos tempos bíblicos, principalmente no primeiro século, eles eram governados pelo Império Romano. Então, do século I até o século III, né, que foi o período ali da perseguição da igreja, o crescimento da igreja, mas do século III para frente, principalmente em 323 depois de Cristo, onde Constantino ele cristianizou o império, né? O cristianismo foi a religião do império, digamos assim. O que aconteceu? Muitos genuínos cristãos, correndo desse império cristianizado, porém pecaminoso, eles pensaram o seguinte: eu não posso misturar com essa sociedade. Por mais que o império seja um império cristianizado, né, ele foi evangelizado pelo Evangelho de Cristo, mas ainda assim as pessoas estão secularizadas, elas estão mundanas, estão pecadoras, e eu não posso me contaminar com esse mundo. O que esses cristãos fizeram? Eles se recluíram, né, eles foram saindo desse império e indo para pântanos, florestas, para desertos, vivendo isolado, vivendo como animais, tudo com aquela mentalidade o seguinte: eu sou santo e eu não posso me contaminar com este mundo. Mas a oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, se não me falha a memória, no versículo 14, vamos fazer essa leitura? 14 ou 19. Evangelho de João, capítulo de número 17, a famosa passagem da oração sacerdotal, né? Jesus, depois que ele já disse para os discípulos que ele enviaria o Consolador, ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 14, vamos ver, versículo 15. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Olha o versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí versículo 17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Rafael, por que você está dizendo isso? Porque aqui no tópico 2, nós precisamos tomar cuidado com essas teologias modernas. No primeiro século, nos primeiros séculos, né, nós vamos aprender que, por mais que o império ele era cristianizado, havia muitas seitas, havia muitas teologias mundanas, secularizadas, um cristianismo fraco, falho, um cristianismo misturado, né, ecumenizado, digamos assim, e isso fez com que muitas pessoas estivessem vivendo assim como nós estamos vivendo em pleno século XXI, ou seja, 17 séculos depois, o que nós estamos vivendo? O Brasil, falando do nosso país, ele foi um país cristianizado, né? O catolicismo, os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles colonizaram o país e o catolicismo veio junto. Então nós precisamos levar em consideração que nós vivemos em um país cristianizado. Mas como que nossa sociedade está? Por mais que hoje nós temos, vamos dizer assim, segundo os dados, 40 milhões de cristãos, quantos desses verdadeiramente são genuínos? Quantos desses verdadeiramente testemunham de Cristo como mártires, como testemunhas vivas? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Por causa de um cristianismo secularizado, por causa de uma sociedade que está abraçando teologias sociais inclusivas, infelizmente, muitas pessoas têm se perdido. Elas têm abraçado essas ideias, elas têm corrompido-se durante esse processo, e aí também não é o correto. Por quê? Da mesma forma que eu expliquei para os irmãos sobre a questão dos cristãos do primeiro até o terceiro século, que eles ficavam reclusos em lugares isolados, achando o seguinte: não, eu não posso me contaminar com o mundo. Hoje já tem-se aquela ideia de, não, eu não posso me abster do mundo, meus irmãos, eu tenho que conhecer algumas coisas para eu poder entender como que eles vivem e poder abraçá-los, poder aceitá-los. Mas o cristão genuíno e verdadeiro, ele faz o quê? Como diz aqui em João 17,15, né? Não os peço, não oro para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O verdadeiro cristão é aquele que, mesmo vivendo em um mundo corrompido, uma sociedade secularizada, mundana, pecaminosa, injusta, transgressora, ele continua se santificando dia após dia. Nós não precisamos correr para o meio do mato, para florestas, para deserto, para ilhas e viver isolados como animais. Pelo contrário, nós também não podemos nos apegar, abraçar tudo que chega até nós. Mas nós precisamos, de acordo com as Sagradas Escrituras, viver o Evangelho, porque a luz, ela não combina com as trevas, mas ela afasta as trevas, ela começa a iluminar um ambiente escuro e aquele ponto começa a atrair, como diz as Escrituras, que nós somos luz, nós somos sal nessa terra e luz desse mundo. Então nós começamos a refletir a luz do Evangelho de Jesus Cristo e afastar o mal. Por isso precisamos continuar vivendo, mesmo na sociedade corrompida. Mas o que vai fazer a diferença é esse processo de santificação. Vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Mas vamos falar aqui agora sobre o ponto 2, falsos discursos. O cristianismo moderno, ele corre um sério risco de ser marcado, em parte, por mais discursos do que prática. Por quê? Irmãos, hoje, eu vou ser bem sincero para os irmãos, é o que eu falo nos todos os vídeos, né, que eu tenho falado aqui, das aulas. Essas gravações que nós fazemos não substituem o seu relacionamento com Deus, não substituem a sua comunhão com Cristo, não substituem o seu devocional diário, não substituem a sua ida à EBD, a classe física da sua igreja, não substitui você deixar de ir ao culto para cultuar ao Senhor. Essas aulas, elas são apenas uma forma de nós evangelizarmos, levarmos a palavra usando as tecnologias a mais pessoas que talvez não tenham acesso. Porém,
Nós precisamos lembrar que muitos estão aqui apenas discursando, falando até bonito, falando belo, com palavras difíceis, mas nós estamos sendo conhecidos e marcados por cristãos ou crentes que falam mais do que pregam, ou que falam mais do que vivem. E aí é o contrário do que nós aprendemos com São Tomás de Aquino, né? A famosa frase, pregue em todo tempo, se necessário use palavras. Ou seja, estamos invertendo os papéis, falando mais, vivendo menos. Automaticamente, nós temos mais bagagem de conhecimento, mas menos impacto espiritual, menos impacto de poder na vida das pessoas. E Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ou seja, nós precisamos viver o Evangelho, e não apenas falar das palavras bonitas, falar de alguns textos bíblicos. Falar, meus irmãos, qualquer um fala. Até o diabo fala, Mateus 4 é testemunha disso. Mas o viver é que é realmente o desafio do cristão, porque nós precisamos continuamente abrirmos mão de nós mesmos, como diz em Mateus capítulo 15, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Sem isso, não existe cristianismo. Se condição quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós falamos mais do que praticamos, perdemos o sentido da volta de Cristo, perdemos a expectativa da volta de Cristo, perdemos o sentido da santificação. Aí é muito bonito pegarmos um texto, chegarmos no altar e falarmos sobre a santificação, assim como os fariseus faziam, sentavam-se na cadeira de Moisés, como diz Jesus lá em Mateus 23, e simplesmente ditava para o povo o que eles deveriam fazer, mas eles mesmos não estavam vivendo. É muito fácil, é bonito quando nós pegamos um texto, preparamos um sermão, um esboço bonito sobre a santificação, mas nós não vivemos continuamente. E mais importante do que isso, nós vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, é que a santificação ela é vista no nosso dia a dia, dentro da minha casa, com minha esposa, com meus filhos, com os meus pais, no meu ambiente de trabalho, com meus companheiros de trabalho, dentro da faculdade, com os meus companheiros de aula, na rua, com os meus vizinhos. No meu dia a dia é que a santificação ela será evidenciada. Amém? Não é o ponto, o foco, mas é muito importante nós lembrarmos disso, porque o tópico dessa lição de número 13 vai tratar sobre esses dois temas, santificação e a volta de Cristo. Ponto de número 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Aqui, meus irmãos, nós estamos aprendendo e vemos que reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas, isso nos leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. É o que eu disse mais cedo, lá no início, porque muitos crentes estão tão apegados a esse mundo, atraídos por este mundo, que eles reclinam a sua cabeça no travesseiro, não mais aguardando a volta de Jesus, mas sim reclinando a sua cabeça, esperando o próximo dia para que as suas finanças aumentem, para que as suas prosperidades aumentem, as suas propriedades aumentem, as suas reuniões de negócio elas possam ser bem-sucedidas, ou seja, o nosso coração não está mais pulsando pela eternidade, sim pelo século presente. Isso é uma vida cristã fadada ao fracasso. É uma forma muito bonita nas palavras de se viver, mas na prática nós falhamos, nós erramos. Por quê? Porque apegar-se a esse presente século é ignorar a mensagem bíblica de que Jesus morreu, ressuscitou e voltará para buscar. Jesus ele continua sendo, meus queridos irmãos, como diz Hebreus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tem uma placa de uma igreja que diz exatamente esses temas. Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele foi para o céu e voltará para buscar a sua igreja. Ele batiza, ele salva, ele cura e ele volta para buscar o seu povo. Então, nós precisamos viver esses pilares, crendo no Cristo que morreu, crendo no Cristo que ressuscitou, crendo no Cristo que batiza, crendo no Cristo que cura e crendo no Cristo que voltará. Ponto de número 3 e último ponto, conservando espírito, alma e corpo. E aqui vai entrar o versículo que eu mencionei, 1 Tessalonicenses. Engraçado que nós começamos a primeira lição desse trimestre falando sobre esse versículo, e nós vamos finalizar também a última lição falando sobre esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Aqui é Paulo fazendo uma oração pela completa santificação da igreja, a santificação integral do seu corpo, dos seus membros. E ele diz assim, que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, ou em algumas versões, vos santifique em tudo. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Aqui tem um detalhe, que é o seguinte: quando Deus nos criou, quando Deus formou o ser humano do barro, primeiro ele fez o barro, que é o corpo, soprou em nós o seu espírito, e aí nós passamos a tornar a alma vivente. Então começou o processo de fora para dentro, corpo, alma e espírito. No processo da regeneração, o processo de santificação, essa mesma etapa, ela existe, porém ela é de dentro para fora, porque ela começa a criação começou corpo, alma e espírito, a santificação ela começa espírito, alma e corpo, ou seja, de dentro para fora. Não existe uma pessoa santificada que não tenha sido transformado primeiro dentro para depois replicar isso no seu exterior. É bonito, é muito fácil nós imitarmos um crente, andarmos como crente, falarmos como crente, mas as evidências, os frutos, a árvore ela vai ser conhecida pelo seu fruto. E aqui Paulo está tratando exatamente isso. Nós
precisamos estar prontos para o retorno de Cristo integralmente. Deus não vai querer só o meu corpo, Ele não vai querer só a minha alma, Ele não vai querer só o meu espírito, pelo contrário, Ele vai me querer santo no corpo, santo na alma e santo no espírito. Ele vai me querer santificado, purificado, lavado, limpo por completo. Não é apenas uma parte do meu ser, mas o eu como um todo. O Rafael não é apenas essa carcaça que os irmãos e as irmãs estão vendo, mas é também o que vocês não veem, a parte interior, que é o que Paulo chama, né, o homem exterior, e o homem interior, composto de alma, quem eu de fato sou, e o espírito, que é a parte que me liga verdadeiramente ao contato com Deus. Então aqui, do versículo 12 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 22, Paulo vai tratar exatamente sobre o que eu mencionei anteriormente, sobre a santificação na vida comum, na vida corriqueira. Vamos fazer a leitura desses textos para os irmãos entenderem. Olha só o que ele diz: como manter o fogo do Espírito. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor, reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor ou o fogo do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o que é bom, afastai-vos de toda a forma do mal. Olha isso. É a nossa vida prática. É o que Paulo está tratando aqui, é o que Deus exige de nós, a santificação no meu dia a dia, afastando do mal, tratando os outros com paciência, com bondade, não apagando, entristecendo ou extirpando o Espírito Santo de nós, pelo contrário, né, nos apegarmos, enchendo continuamente dele. E o último ponto, irmãos e irmãs, uma santificação completa. É o resumo do que nós estamos falando. Conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Que nós possamos viver desfrutando de uma profunda convicção da nossa salvação, anelando pela vinda de Jesus. E aqui eu quero finalizar dizendo o seguinte: como eu comecei dizendo que é muito pouco ensinado ou falado sobre a questão da santificação e a volta de Jesus, voltando ao que o autor diz lá nos primeiros capítulos dessa lição, ele fala que se nós não compreendermos quem de fato nós somos, as nossas limitações, os nossos medos, os nossos desafios, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos deixa alegres ou tristes, se nós não nos conhecermos, estamos fadados a ser enganados, a sermos levados por qualquer tipo de emoção ou sentimento ou ensino. Mas o que eu quero dizer aqui? Quando eu passo a conhecer a mim mesmo, e não apenas vendo o que eu estou vendo, mas entendendo também as nuances aqui interiormente, né, da minha mente, da minha parte psicológica, da minha parte intelectual, da minha parte alma e da minha parte espiritual, quando eu não conheço isso, irmãos, eu não consigo vencer ou prosseguir no processo da santificação, porque santificação é um processo. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma confusão muito grande. Muitas pessoas, e exatamente por causa disso que eu estou falando, que eu vou falar, por causa da falta da pregação, da santidade, da santificação, da vontade de Deus para a nossa vida, pela falta de pessoas, de mestres que ensinem sobre isso, nós estamos vivendo dias em que as pessoas confundem santificação com glorificação. Eles imaginam o seguinte: é impossível viver neste mundo sem pecar. É impossível nós seguirmos o caminho da santificação, irmãos. Eu peco todo dia. Claro que nós pecamos. Nós ainda estamos presos a um mundo falido, a um mundo que jaz no maligno, né? Esse sistema. Nós estamos presos a essa carne que tende ao pecado, né? A nossa natureza pecaminosa. Deus, ele nos deu nós nascemos de novo, um novo nascimento, mas nós ainda estamos presos a esse corpo terreno, material, que vive sobre o mundo e que jaz no maligno. Nós temos a nós mesmos interiormente o velho homem que briga constantemente, né? A parte carnal com a parte espiritual. O espírito e a carne estão o tempo todo brigando. Então o velho homem, o velho Rafael, as coisas passadas que antes eu gostava, que eu admirava, que eu queria, que eu desejava, que eu almejava, isso está tudo aqui dentro. E eu preciso consagrar tudo a Cristo, santificar tudo a Cristo. Então o que eu quero dizer? O processo de santificação, o próprio nome diz, é um processo. Dentro do Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, né, o passo da salvação, existe o processo de santificação. O processo de santificação, ele começa no momento em que nós somos regenerados, nascidos de novo, né, como nascidos da água e do Espírito. Passamos por esse processo até o final, até o dia em que Jesus me chamar dessa vida para melhor e eu falecer, ou no momento em que ele voltar para buscar a sua igreja. Até esse dia, eu vou continuar dentro do processo da santificação, seguindo o objetivo que é
a restauração integral do meu corpo, do ser humano, do Rafael em si, até chegar à estatura completa de Cristo, ou à estatura de varão perfeito, como diz a linguagem de Paulo. É um processo contínuo, é como se fosse um pai pegando a mão de seu bebezinho, que está aprendendo a andar, ele não tem firmeza nos pés. O pai pega essa criança, levanta ela, começa a dar a era diretriz, ela começa a caminhar, mas ela bambeia a perna e cai. O pai pega de novo pacientemente pela mão e começa, até a criança entender o processo, que ela tem que firmar os passos, firmar a perninha, tentar manter a estrutura do seu corpo e pegar a confiança. Até esse dia, meus irmãos, nós precisamos estar apegados à mão do Pai, como uma criança aprendendo a andar. Por quê? O processo de santificação é um processo de limpeza, é um processo de renúncia, é um processo onde o velho homem está deixando as suas vontades, o seu eu, renunciando a si mesmo. Cada dia ele está matando um pouquinho dos seus desejos, das suas vontades e procurando viver a vontade do Senhor. É como se fosse uma escada, você subindo um degrau de cada vez. Vai ter dia que você vai dar um passo para trás, vai ter dia que você vai dar 2 passos para trás, mas vai ter dia que você vai avançar. E é um processo. Quando você chegar até um determinado grau dessa escada, um degrau dessa escada, você vai olhar para trás e vai imaginar tanto que você andou. O que eu quero dizer? Tem muitas pessoas que não entendem e acham que ser santo é viver impecável. Pelo contrário, enquanto nós estivermos nessa esfera material, terrena, nesse plano terreno, nós continuaremos pecadores, mas pecadores sendo santificados até a perfeita estatura de Cristo, sendo santificados, purificados. Primeira carta de João, capítulo 2, o próprio João fala: filhinhos, não pequeis. Acabou o versículo por aí? Não. Se pecardes, ou seja, é uma possibilidade, se pecardes, existe essa possibilidade. Não fiquem tristes. Nós temos um advogado, aquele que nos defenderá junto ao Pai. Primeira carta de João, capítulo 3, ele diz assim, olha, que aquele que peca habitualmente, continuamente, persistentemente, esse é do maligno, esse é do diabo, porque é o diabo que peca desde o início. Mas o verdadeiro cristão, quando ele comete um pecado, ele faz o quê? Ele se arrepende, ele se sente triste, ele se sente impotente, porque o processo de santificação não depende de mim. Ele é um processo, mas Deus é que começa, passa no meio e vai até o final, ele é fiel para cumprir em nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, não confunda santificação com glorificação. A glorificação, sim, quando Jesus voltar ou nós falecermos, e aquele glorioso dia nós teremos o nosso corpo transformado, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá lágrima, não haverá depressão, não haverá morte, não haverá inimigo. Todas as nossas falibilidades, todas as nossas limitações serão removidas e nós viveremos para sempre com Ele, santos. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto você está aí, vivendo neste mundo, a nossa luta é contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Contra nós mesmos, contra o sistema deste mundo e contra o inimigo. Enquanto esse dia não chega, precisamos vestir a armadura de Deus e partir para a batalha. Mas lá no final nós teremos a recompensa, seremos transformados, assim como Jesus o foi. Então, concluindo, pela graça de Deus, mais um trimestre, mais uma lição, mais uma conclusão. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, é o que diz lá em João, capítulo 17, versículo 14, é o que nós lemos. Jamais percamos o anseio pela eternidade, pelas coisas espirituais, que nós não percamos, queridos irmãos e irmãs, o desejo da leitura das Escrituras, da palavra, o anseio de aprender sobre Deus, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O próprio profeta Oséias, ele fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, ele citando esse texto, ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, hoje a nossa dificuldade não é porque nós não podemos, mas porque nós temos a falta de conhecimento. Nós não estamos alimentando verdadeiramente ou corretamente como deveríamos. Amém? Agradeço a vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanhou nesse processo durante esse período de 13 lições nesse trimestre. Quero convidá-los mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos. Ficaria imensamente feliz se você deixasse aqui um comentário, o que temos para melhorar, o que temos feito de errado, para que nós possamos cada dia mais apresentar a vocês um evangelho mais puro, genuíno. E mais importante, meus irmãos, essas aulas, elas são apenas uma pré-aula para os irmãos, para que você possa alimentar a sua classe, mas isso aqui não substitui o seu estudo pessoal, devocional, constante com Cristo. Isso aqui, essa aula, ela não vai substituir a sua ida à classe EBD, a sua ida ao culto, a sua comunhão com os irmãos. Essa aula, esse vídeo, ele é para que você possa se preparar ainda mais. Amém? Nos ajude compartilhando esse vídeo também para que chegue a mais e mais pessoas. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo e talvez a sua ajuda, o seu compartilhamento pode fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e dessa forma estaremos evangelizando o nosso
amigo, irmão que precisa ouvir uma palavra. Revisão do conteúdo aqui, vamos fazer rapidinho. Qual a relação entre santificação e a esperança escatológica? Nós aprendemos que nós não podemos perder a visão celestial. Nós precisamos preservar a esperança, a expectativa da santificação, porque o processo de santificação é exatamente isso. Nos limpar para que Jesus nos encontre purificados, limpos, imaculados, com as nossas vestes brancas, porque nós precisamos ansiar pela eternidade com Deus. Pergunta 2. Qual a estratégia satânica em relação à eternidade? Assim como lá no Éden, irmãos e minhas irmãs, Satanás ele continua usando a mesma artimanha, tentar confundir os servos de Deus com astúcias, com filosofias, com teologias, com falácias, com ideologias, com todo tipo de ensino contrário às Escrituras. A estratégia não mudou, ela continua sendo a mesma. No dia em que deram a comer, vocês serão igual a Deus. E essa mensagem, igual a Deus, tem soado de geração em geração, de século em século, de milênio em milênio, e tem soado aos nossos ouvidos. Pergunta de número 3. Como se caracteriza o cristianismo secular? Precisamos tomar cuidado. Como nós dizemos, o Império Romano ele foi cristianizado, mas ainda assim estava secularizado. Hoje não mudou. Militância, teologias que estão abraçando tudo e todos, de qualquer forma, qualquer ideia. Nós precisamos tomar cuidado com isso e não cair nesse tipo de engano. Pergunta de número 4. Cite alguns perigos de teologias modernas. Prosperidade, falsos discursos, teologia, como eu acabei de dizer, uma teologia pública, uma teologia social, uma teologia inclusiva que aceita tudo e todos. Precisamos tomar cuidado com isso. Esses são alguns exemplos de perigos das teologias modernas, as falácias, filosofias e ideologias que têm permeado o antro evangélico e têm engodado muitos irmãos e irmãs que não estão se alimentando das Escrituras, que não estão se preparando. Última pergunta: por que temos que nos acautelarmos da visão, da cosmovisão calvinista? Aqui, pelo que a resposta da lição está dizendo, acautelemos-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista, milenista, que descrevendo no arrebatamento da igreja em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. Basicamente, resumindo isso, irmãos, nós precisamos não nos apegar à ideia de que o que vai salvar esse mundo é grupo A, grupo B, política A, política B, que vai ter uma forma de redenção fora Jesus. Não existe. Nós precisamos nos apegar a Jesus Cristo, que é Ele que nos redime do pecado, é Ele que nos purifica das impurezas, é Ele que nos lava das coisas que nos sujam, e ponto final. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. E Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, sem a qual ninguém conseguirá chegar a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs. Agradeço mais uma vez a sua presença, que a sua aula, a sua classe seja abençoada, que a sua semana seja abençoada e que o nosso novo ano possa vir repleto da presença de Deus, da palavra de Deus, e que nós possamos distribuir gratuitamente o que temos aqui recebido. O verdadeiro evangelho, a palavra pura, simples e genuína. Fiquem com Deus.